Fala, fala, gente, tudo bom? Professor Léo aqui mais uma vez. Vamos continuar então o nosso estudo de termodinâmica química, agora na aula de exercícios, beleza? Vamos lá então, galera. Já viram na matéria? Vamos lá. Exercício 1 da aula 11. Um becker de vidro com meio litro de capacidade, em condições normais de temperatura e pressão, contém 300 ml de água e 100 gramas de gelo. Ou seja, você tem aí um sistema água-gelo, água líquida e água sólida, beleza? Durante o processo de fusão do gelo, nas condições do sistema descrito, deve ocorrer aumento de entropia, diminuição de entropia, etc. Então ele está perguntando, galera. Perdão, gente, estou com um pouco de dor aqui. Então ele está perguntando, gente. Você está difundindo o gelo, ou seja, está pegando esses 100 gramas de gelo passando para a água. Nessas condições, você vai ter o que acontecendo com aquelas funções de estado, entalpia e entropia. Vamos pensar primeiro na entalpia, que a gente viu bastante. Num processo de fusão, você está saindo do sólido, perdão, eu escrevi gelo, mas eu queria escrever sólido. Vamos lá. Tu está saindo de um estado sólido e indo para o líquido. Quando você faz isso, o que, que acontece? Você está absorvendo calor. Então, você, para sair para o gelo, sair do gelo, do sólido e ir para o líquido, ele pega calor e vira líquido. Pega calor e vira líquido. O processo de pegar calor é um processo endotérmico, processo com ΔH positivo. Quando ΔH é positivo, você tem um aumento da entalpia. Então, a entalpia, para um processo de fusão, ela aumenta. Desculpa que está escrito errado. Está escrito feio. Lá na aula 1 ou 2 desse módulo, se não me engano, aula 8 ou 9, eu falei extensivamente sobre isso, eu mostrei, etc. Tem um slide bem bacana explicando de transições sólido-líquido, beleza? Embora não varie a substância, você tem uma variação de entalpia, e essa variação, nesse caso, é positiva, porque o processo é endotérmico, beleza? Pensando agora na entropia, que tem a ver com grau de desordem. Num processo, numa coisa sólida, você tem as moléculas tudo juntinha, tudo bonitinha ali, uma do ladinho da outra gracinha. No líquido, você não tem tanta essa gracinha, você tem uma coisa mais fluida, uma coisa mais. Elas estão juntas, mas elas estão meio bagunçadas. Qual que tem uma desordem maior? O líquido ou o gás? O que está tudo bonitinho ou o que está meio desleixadão? O que está meio desleixadão. Então, num processo de sólido para líquido, você tem um aumento da entropia. Por quê? A desordem do sistema aumentou. Então, recapitulando, passou de sólido para líquido, o processo é endotérmico porque absorveu calor, ΔH positivo. De sólido para líquido. Você saiu de um estado mais condensado, passou para um estado menos condensado, e além disso, você está fazendo com que as moléculas se movimentem mais, estejam mais fluidas. Você está aumentando a desordem do sistema. Aumentando a desordem do sistema, você está fazendo com que o ΔS aumente. Então, tanto a entalpia quanto a entropia vão aumentar. Nesse caso, a resposta correta era D. Por quê? A resposta A fala que aumenta a entropia e diminui a entalpia, o que não é verdade, e todas as outras falam que diminui as duas. Então, o que é importante é o aumento da entalpia e a entropia é o que acontece nessas condições. Beleza, gente? Vamos lá. Passei meio rápido aqui. Esses exercícios então tem uma velocidade um pouquinho maior. Não entendeu? Volta, tenta repetir, vai nas aulas que eu indiquei, vai nas aulas que a gente trabalhou a matéria. E não restando dúvida ainda, podem me contatar, e-mail e etc. E também contatar a gente no Tira Dúvidas, ok? Exercício 2, da UEL. Entre as transformações a seguir, a que deve ocorrer um maior aumento de entropia, ou seja, que deve ocorrer com maior aumento de entropia no sentido do reagentes e produtos, ou seja, na formação de produtos, você está aumentando a entropia, Aí ele dá 5 reações. Vamos lá, vamos começar de baixo para cima.
Aqui você tem glicose, álcool, perdão, saindo do gás e indo para o líquido. Está condensando, tá saindo de um estado super desordenado para um estado mais ordenado, está diminuindo a entalpia. Essa aqui não é. Tá saindo do líquido para o sólido, tá piorando, tá saindo um negócio que já é mais ou menos, tá indo para um negócio tudo juntinho, bonitinho, aumentando a ordem, tá diminuindo a entropia. Enxofre rombo e monoclínico. Talvez essa aqui assuste um pouco vocês, principalmente porque vocês não estão habituados. Eu trouxe aqui a fotinha do enxofre rômbico e do enxofre monoclínico. O que é rômbico e monoclínico, aliás, que tem a ver com a 9 dessa coisa? São alótropos, ou seja, são duas formas de substância simples só contendo somente enxofre. Tanto em cima quanto embaixo você só tem S, só tem enxofre. Perceba que em cima você tem a formação de certos cristais. Eles estão numa forminha de cristal, parece cristalzinho de sal grosso, sabe? E aqui você já tem essa coisa mais bagunçadinha, uma coisa mais parecendo. Ah, eu perdi a palavra agora, mais esfarelante, assim, tem a sensação que vai esfarelar. Qual que então tende a ser o mais estável? O mais organizado, perdão, o mais organizado. Aquele que está mais juntinho, mais bonitinho. Cristais têm essa característica na cara. Um cristal, ele é exatamente aquela molécula do lado da outra, naquela direção, naquela bonitinha, não sei o que, não sei o que. A configuração de cristal, aliás, na química é muito útil, porque se você consegue obter um cristal e faz uma análise desse cristal, você consegue saber exatamente onde os átomos estão. Por quê? Porque é uma coisa altamente ordenada. Sendo uma coisa altamente ordenada, isso tem uma baixa entropia. Então, nesse caso, a entropia do enxofre rômbico é menor do que a do enxofre monoclínico. Então, a partir da C, você já tem um aumento da entropia. Está saindo do estado mais organizado, de cristalzinho, e indo para um estado menos organizado, para o estado meio de felpuzinho. Não sei como pronunciar essa palavra. Nem sei a palavra, aliás. Mas perceba que não é tanto. Você ainda está saindo de uma estrutura mais organizada para uma estrutura organizada, mas um pouco menos. Então não é tão evidente. Vamos para B. A decomposição do óxido de mercúrio. Tem 2 mols de óxido de mercúrio no estado sólido, indo para 2 mols de mercúrio no estado líquido e 1 mol de mercúrio no estado gasoso. Essa é uma reação que aumenta a entropia. Está saindo do sólido, produzindo mais partículas, está produzindo 1 mol de partículas e ainda, além disso, está produzindo partículas no estado líquido, que é um estado menos agregado, e no estado gasoso, que é um estado menos agregado ainda. Então, entre C e B, perdão, o B tem uma variação de entropia maior que o C. Então, o C também a gente desconsidera, beleza? C, D e E a gente desconsiderou, tá entre A e B. Agora, olha o A. Eu vou até apagar meus rabiscados para não ficar tão confuso. Olha o A. O que está acontecendo no A? Você tem uma reação de CO com NO2, ou seja, monóxido de carbono com óxido de nitrogênio, formando 4 mol de CO2 e 1 mol de NO2, ou NO gasoso. O que está acontecendo aqui? O estado físico não importa, mas você está saindo de 2 mol de partícula, formando 5 mol de partícula. Então, está aumentando 3 mol de partículas, né, no sistema. E além disso, esses 3 mols de partícula estão em estado gasoso, pessoal. Então, esse estado é o estado de maior aumento de entropia, qualitativamente falando. Porque você está aumentando o número de partículas e está colocando todo esse número de partículas no estado gasoso. Então, isso é muito favorável no sentido de aumentar a desordem. Muito mais favorável do que essa aqui, que está produzindo líquido, está produzindo gás, está aumentando a entropia na B? Tá, mas está aumentando menos do que aumentar, produzir tanto gás assim e tantas partículas assim, ok? A resposta correta dessa aqui é o exercício A. Na apostila está marcado como alternativa B, mas como vocês podem ver aqui, aumenta o número de partículas e aumenta o número de partículas no estado gasoso, só comparando os mols do estado gasoso, você já consegue determinar que a é a resposta correta. Belezinha? Vamos para 3. Acerca da reação abaixo, sem a reação de hidrogênio gasoso reagindo com CO2 gasoso, produzindo água e CO, a 1 atm 25 graus Celsius.
Aí ele dá as entalpias e a entropia. A entropia da reação, você vê que já é em joule por mol. Isso é uma coisa que eu não comentei na aula passada, mas é importante vocês entenderem que a variação de entalpia geralmente está em joule por mol. Já a variação de entalpia está sempre em quilojoule. Então é 1000 vezes maior. Beleza? Sempre tem que considerar essas coisinhas na conta. Ok? Quilojoule é diferente de joule. Vamos lá. São feitas as seguintes afirmações. A reação é espontânea a 25 graus Celsius. Como é que eu sei se a reação é espontânea ou não? O que me diz isso? A energia livre de Gibbs. Energia livre de Gibbs negativa, reação espontânea. Energia livre de Gibbs positiva, reação não espontânea. Então, o que a gente faz? A gente calcula a energia livre de Gibbs. Mas para calcular a energia livre de Gibbs, eu preciso saber o ΔH da reação. O que eu sei aqui é o ΔH de formação de cada composto, não o ΔH da reação como um todo. Para saber o ΔH da reação, a gente utiliza aquelas regrinhas do ΔH de formação. Como é que a gente faz isso? Somatório do ΔH dos produtos, considerando o coeficiente estequiométrico, menos o somatório do ΔH dos reagentes, considerando o coeficiente estequiométrico. Fazendo as continhas, você vai ver, ó, ΔH de formação do CO, ΔH de formação do H2O, ΔH de formação do CO2 e ΔH de formação do H2. Na continha você vai ver, ó, ΔH de formação do CO, 110, menos 242, 41 para o H2O, menos 393 para o CO2 e 0 para o hidrogênio. Por quê? Substância simples no estado padrão com alóptero mais comum, entalpia igual a zero, belezinha? Então, tá tudo relacionado aqui. Os conteúdos que a gente já viu, beleza? Fazendo as continhas, você chega que o ΔH é mais 41,3 kJ por mol. Beleza? Então é um ΔH positivo, indicando que a reação é endotérmica. O segundo passo, então, vai ser calcular o ΔG para a temperatura que ele deu, 298 Kelvin. Ele deu 25 graus Celsius, mas você sabe muito bem que graus Celsius a gente não usa nas contas. O que a gente usa nas contas é a temperatura em Kelvin, 298. Belezinha? Fazendo isso, a gente tem ΔG, ΔH menos T ΔS. Beleza? Colocando os valores, ΔG que eu quero saber, ΔH 41,3. Olha aqui, ó. Vezes 10 a terceira, que é esse quilo aqui, beleza? Para colocar tudo em joule. O mol eu estou ignorando porque está tudo dividido por mol, beleza? 41,3 quilojoules, ou 41,3 10 a terceira joule, menos a temperatura, que é 298, vezes então, tá vendo como eu falei que confunde? Entropia, que é 42,4. Fazendo os continhos, você vai ter ΔG 41.000,3 e esse termo aqui, menos 12.635. Fazendo as continhas, você vai observar. O ΔG é mais 28,65 vezes 10 a terceira quilojoule por mol, que eu esqueci de colocar aqui. Quilojoule por mol, mas além de tudo, 28,6. É um ΔG positivo. Um ΔG positivo indica o quê? Uma reação não espontânea. Então, a reação é espontânea a 25 graus Celsius? Não, ela é não espontânea, porque o ΔG é positivo, como a gente calculou. Aí ele vai lá, na 2. O aumento da temperatura torna a reação mais espontânea? Torna assim. Por quê? Vamos olhar aqui, ó, nessa coisa que eu voltei aqui. Perceba o seguinte, aqui você tem a temperatura multiplicando um número que vai dar negativo, multiplicando a entropia que vai dar um número negativo. Se você trocar esse 298 por 400, por 500, por 1000, o que você está fazendo? Você está diminuindo esse termo. Você está deixando mais negativo todo um lado da equação. Quando você faz isso, você tende a deixar o ΔG negativo. ΔG negativo é reação espontânea. Então, se você aumenta a temperatura, você está sim aumentando tornando a reação mais espontânea. Essa é uma coisa verdadeira. A3. A entropia padrão do H2 a 25 graus Celsius é zero. Não, nada disso. Por quê? A entropia nunca é igual a zero. Ela é sempre maior que zero.
que ele quis dizer aqui? Se ele dissesse a entalpia padrão, aí beleza. Por quê? A entalpia padrão de uma substância pura do seu holótropo mais comum nas condições padrões é zero. É definição lá que a gente começa a calcular as coisas de entalpia. A entropia, por outro lado, tem um valor maior que zero para todas as condições, principalmente numa condição com uma temperatura tão alta quanto 298 Kelvin. Por mais que 25 graus Celsius não pareça tanto para a gente, até parece ok, depende para quem está em Curitiba, parece um calor absurdo, para quem está em Salvador, parece um frio absurdo, mas para a molécula é um calor tremendo, é 298 Kelvin. Na escala Kelvin, que vai de zero ao infinito, quanto mais próximo de zero, mais frio. Então você tem que considerar sempre o Kelvin, beleza? Então 25 graus Celsius no Kelvin é bem alto. É só um parênteses, mas enfim, a entropia padrão sempre vai ser maior do que zero, beleza? Então é falso. É, alternativa 4. A reação ocorre com absorção de calor. Vamos voltar lá. O ΔH ele é positivo. ΔH positivo representa o quê? Uma reação endotérmica. Uma reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, uma reação é a reação que acontece com a absorção de calor. São verdadeiras, portanto, a 2 e a 4. Beleza, galera? Estou passando de novo um pouco mais rápido, mas é porque tem algumas coisas aqui que são de termoquímica propriamente dita. Então seria interessante que vocês já tivessem com isso um pouquinho mais elaborado, porque daí você faria essa questão só focando principalmente nas questões termodinâmicas, beleza? Último exercício, alternativa 4, exercício 4, perdão, da Federal aqui em 2014 2015. Falei que a Federal gosta de cobrar um pouquinho de termoquímica. Vamos lá. A análise dos dados termodinâmicos de reações permite a previsão da espontaneidade. É aquilo que eu combinei com vocês. A termodinâmica química foca no estudo para ver se as reações são espontâneas ou não. Na tabela a seguir estão apresentados os dados termodinâmicos de duas reações químicas. Aí da primeira reação, da formação de amônia, e da reação de dióxido de magnésio com CO2, CO, formando magnésio metálico e CO. Aí ele dá ΔH. Para a primeira é negativo, para a segunda é positivo. ΔS. Para a primeira é negativo, para a segunda é positivo. E dá o ΔG para duas temperaturas, para 200 e 2800. Beleza? Vamos lá. A partir dos dados apresentados, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiro ou falso. Vamos lá. A diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação 1? O que isso quer dizer, galera? Vamos olhar para o termo menos T delta S. Perdão, vou escrever isso aqui melhorzinho. Quando você tem esse termo, quanto mais negativo esse termo, melhor. Ou seja, quanto menor esse termo T vezes delta S, menor. O delta S aqui é negativo. Então você tem T vezes menos o módulo de delta S, ou seja, um valor numérico de delta S. Quando você faz isso, você vai obter um termo positivo, T vezes ΔS, só que agora com o sinalzinho positivo. O que quer dizer isso aqui? Que se eu aumento a temperatura, eu deixo o termo mais positivo, eu deixo o ΔG mais positivo. Deixando o ΔG mais positivo, eu desfavoreço a reação, porque ela está virando menos espontânea. Agora, ao contrário, se eu diminuo o ΔT, eu diminuo esse termo positivo e deixo o ΔG mais negativo. Galera, essa raciocínio eu falei na aula passada, mas olhem a equação. Se você tem um termo positivo aqui e você quer que isso aqui seja negativo, se isso aqui diminui, isso aqui diminui. Se isso aqui aumenta, isso aqui aumenta. Beleza? Então, nesse caso, a diminuição da temperatura vai favorecer a reação e não desfavorecer. Porque se você diminui aqui, esse termo como um todo fica mais negativo. Beleza? Então, essa alternativa é falsa. Agora, a 2. O aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação 2. Agora, vamos lá. Na reação 2, você não tem pegadinha. O ΔS é positivo. Quando o ΔS é positivo, você tem aquela expressão, menos T ΔS. Com esse ΔS, perdão,
Com esse ΔS sendo positivo, o que importa aqui é o T. Se o T aumenta, o termo como um todo, o valor, diminui. Se o T diminui, o termo como um todo aumenta. Então, quanto maior a temperatura, nesse caso, para um ΔS positivo, maior vai ser a espontaneidade, porque menor vai ser o ΔG, mais negativo. Então, sua alternativa é verdadeira. Beleza, galera? Vamos lá. As últimas duas questões. Na temperatura de 400 Kelvin, a reação 1 será espontânea. Como eu sei se uma reação vai ser espontânea ou não? Ele deu aqui, porque 400 Kelvin está entre intermediário ali, e 4000 Kelvin, que é outra, está um pouquinho além. Para mim, isso é mais uma pegadinha, porque você sempre precisa dar uma conferida. É uma questão de segunda fase, é sempre importante dar uma primeira fase, mas sempre é bom dar uma conferida. Por quê? Porque vai que nessa temperatura é quando muda o ΔG. O ΔG passa de negativo para positivo. Você não sabe, então sempre calcula. Tem os números ali, é tranquilo. O que você faz? Calcular o ΔG para 400 Kelvin, naquela reação 1. ΔG é igual a ΔH menos C ΔS, sempre essa fórmula. ΔG, o ΔH na primeira reação é menos 20, igual tá aqui, ó, menos 20. E o ΔG, o ΔS é menos 25, ó, menos com menos dá mais. Então você tem menos 20, 10 a terceira, que é Joule, mais 10 vezes 10 a terceira Joule, positivo. Por quê? Menos com menos dá mais. É isso que eu mostrei aqui. Se você aumenta a temperatura, você vai aumentar esse 400. Só que você vai deixar o termo mais positivo ainda. Então você vai desfavorecer mais ainda a reação. Beleza? Mas nesse caso de 400 Kelvin... Perdão, galera. Deu uma esfriada aqui agora. Mas enfim. Vamos continuar. Nesse termo aqui, você tem, ó, menos 20 mais 10.000. Fazendo a soma, você tem o ΔG igual a menos 10.000 Joule. Menos 10 kJ por mol. O ΔG deu negativo. ΔG deu negativo quer dizer que a reação é espontânea. Isso mesmo. Então, na temperatura de Kelvin, a reação 1 será espontânea. Belezinha. Conferiu a primeira. V. E a segunda? Faz a mesma coisa. Calcular o ΔG para 40.000 agora na segunda. Como é que se faz isso? Mesma equação. ΔG igual a ΔH menos TΔS. Só que agora o ΔH mudou. Ó. ΔH agora é 30 e não menos 20. O ΔS agora é 5 e não menos 25. Então, você fazendo a continha, ó, ΔG mais 30.000 kJ por mol, menos 4.000, que é a temperatura que ele deu, vezes 5 Joule por mol, que é Joule por Kelvin por mol, que é a entropia, a variação de entropia. Fazendo essa continha, o que você obtém? Mais 30.000 menos 20.000. Embora a temperatura seja super alta, o ΔG continua positivo. ΔG positivo quer dizer não espontâneo. Quero que fique claro isso para vocês. ΔG negativo espontâneo, ΔG positivo não espontâneo. Beleza? Com isso, você consegue afirmar que essa aqui é falsa. Então, você tem um conjunto falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Tá vendo por que eu disse que é negativo? Porque se eu falar assim, tá diminuindo, então, em 4.000 ainda está perto de 2.000. Vai ser positivo. Sim, mas e se você não, e se não fosse? E se fosse em 4.000 que tornasse a reação uh, não espontânea, positivo? Então, sempre é importante que vocês, se vocês tenham dados, não custa nada calcular. Perde uns 2 minutinhos, mas calcula rapidinho. Beleza? Então foi essa aula de exercícios, galera, foi um pouquinho rápida, só para focar exatamente na termodinâmica. Se vocês precisarem de ajuda, tem a lista. Se vocês precisarem de ajuda, tem eu, tem os outros professores. Se vocês precisarem de ajuda, tem o Tira Dúvidas. Então, por favor, nos procurem, a gente sempre vai estar à disposição para ajudar vocês. Vou me despedindo por aqui. Até uma próxima aula. Falou, gente!